Boa noite para todos vocês, gente. Que Deus abençoe a todos de maneira grande e poderosa. Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Se você não preparou aí um pouquinho de óleo, ou então um pouquinho de azeite, prepare na tua casa. Estou vendo que a avó Lisinete já está com o vidrinho dela de azeite ali preparado. Quem não preparou, prepara aí na tua casa um pouco de óleo, ou então um pouco de azeite, que eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite pela fé. Eu vou ungir o alto da tua cabeça nessa noite e pedir a Deus que coloque as mãos na tua vida financeira. Eu vou ungir as suas mãos e pedir a Deus que abençoe toda a obra, todo o trabalho das suas mãos nessa semana, que seja de bênçãos, que seja de milagres em nome de Jesus. Amém? Vamos entrar em oração? Vamos falar com Deus agora. O pastor está dizendo que eu falei o nome aqui errado. É o seu Ivanildo e a dona Graça lá em Cosmópolis. Ah, tá bom. Então agora eu acertei. Obrigado, pastora. Gente, vamos falar com Deus agora, vamos orar. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som está chegando bem aí na sua casa? O pessoal aqui da vídeo está sinalizando que sim. Francisco, tu tá me ouvindo bem aí no Maranhão? Ah, então tá bom. Como é que você tá? Dona Lucinha, tá bem? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal que está pelo YouTube, está ouvindo bem também? O som está chegando bem aí no YouTube? Escreve para mim aqui no chat, para a gente orar, para a gente falar com Deus agora. O Sandro está dizendo que sim. Obrigado, Sandro. Então nós vamos agora orar, gente. Como eu sempre digo, eu não convido você para assistir a sala de oração. Eu convido você para participar com a sua fé. Porque eu sei que se você participar com a sua fé, você sai levando bênção para a tua vida, você sai levando milagres. Amém? Se você puder, coloca aí próximo para a oração aquilo que representa a tua vida financeira. Carteira de trabalho, currículo, contrato de trabalho, carteira de dinheiro, cartão do banco, papéis de causa na justiça, alguma coisa que representa a tua vida financeira. Se você puder, deixa aí próximo, porque nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da sua casa, onde você está, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus, o seu santuário de adoração. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus agora, porque é na presença dEle que nós vencemos as lutas. É na presença dEle que nós vencemos todas as batalhas, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, é que nesse momento, Pai, nós nos colocamos em oração na presença do Senhor. Porque o Senhor disse, Pai, que nós devemos orar sem cessar. E a tua palavra vai dizer, meu Deus, que tudo aquilo que eu pedi na oração, crendo, eu vou alcançar. Tudo aquilo que eu pedi na oração, Pai, crendo eu vou receber, meu Deus. E nesse momento, Pai, eu não peço pela minha vida, ainda que precise, Senhor. Mas eu não peço por mim, meu Pai. Mas eu peço, meu Deus, a visitação do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, meu Pai, para cada pessoa que está orando agora junto comigo. Essa mulher, esse homem, essa pessoa, meu Pai, que nessa noite de segunda-feira, meu Pai, depois de um dia cansativo de trabalho, ela abre mão do seu descanso, ela para, meu Deus, as suas coisas, os seus afazeres, e ela entra aqui na sala de oração, Pai, para orar junto comigo,
para clamar ao Senhor, Pai, para pedir a tua bênção, para pedir a tua graça, o teu socorro, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que crê que o Senhor é o Deus de provisão, que o Senhor é o Jeová Jirê, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, meu Pai. Por isso, nessa noite, Deus, ela pede a mão do Senhor no trabalho dela, na vida financeira, nos projetos. Meu Pai, quantas são as pessoas, meu Deus, que a vida financeira está amarrada, as portas estão fechadas, os caminhos estão trancados, estão travados, meu Pai. Oh, meu Deus, eu oro por essa pessoa que está desempregada, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que não é preguiçosa. Ela não é, meu Deus, acomodada. Mas as portas para ela todas estão fechadas. Os caminhos para ela todos estão fechados. Meu Deus, abre a porta, Senhor. Abre a porta de trabalho, abre a porta de prosperidade, Pai. Faz aquilo, meu Deus, que ela não está conseguindo fazer, meu Pai. Oh, meu Deus, essa pessoa que está trabalhando, Pai. E ela não está trabalhando pouco, não. Ela tem trabalhado muito, meu Deus. Mas o dinheiro, meu Deus, está evaporando das mãos. Ela está trabalhando muito, meu Pai, mas não consegue fazer nada, meu Pai. Pelo contrário, as dívidas estão crescendo, meu Deus. A humilhação está aumentando. O desespero, meu Pai, está cada vez mais forte. Oh, Deus, oh, meu Pai, coloca a tua mão no trabalho dela, Espírito Santo. E faz, meu Deus, um milagre. Faz um milagre, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus, na vida desse comerciante, desse empresário, meu Pai. Dessa pessoa que trabalha por conta, mas nos últimos meses, meu Pai, ao invés dela ganhar do seu trabalho, ela está pagando para trabalhar. Os clientes desapareceram, meu Pai. As mercadorias estão entulhadas que ela não consegue vender. Oh, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que traz à existência o que não existe. Meu Deus, na criação, o Senhor apenas com a palavra, Deus, o Senhor fez nascer o que não existia. Então, meu Deus, abre a porta, Pai. Abre a porta que aos olhos humanos está sendo impossível, está sendo improvável, está sendo impraticável, mas o Senhor é Deus. O Senhor, meu Pai, é o Deus onipotente. O Senhor pode tudo, Pai. Não tem problema, não tem situação difícil, meu Pai, que o Senhor não possa. Que o Senhor não tem uma saída, não tem uma solução. Por isso, Deus, ouve a oração do teu povo. Fala com Deus aí na tua casa, faz a tua oração. Conversa com Deus. Coloca diante dele. Coloca diante dele a tua luta. Coloca diante dele a tua aflição. Aquilo que está te preocupando, aquilo que está te angustiando. Coloca diante dele em oração aquilo que você não está conseguindo resolver. Ele disse: clama a mim, eu te responderei. É palavra dele. Ele disse que se você invocar a ele, que se você chamar por ele, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Então aí onde você está, faz a tua oração.
Não fica preocupado em falar a palavra difícil, palavra bonita. Apenas abre o teu coração e fala para ele: Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo resolver isso, Pai. Abre essa porta, meu Deus. Eu já tentei de tudo e não consegui. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Oh, Deus. Atende a oração do teu povo. Atende os pedidos que estão sendo apresentados agora, meu Pai. Atende cada clamor. Eu peço em nome de Jesus. E nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego esta sala de oração dessa segunda-feira. Nas mãos do Senhor, meu Deus, eu entrego cada vida. Eu entrego cada pessoa, Pai. Que esses momentos que nós iremos passar aqui, Espírito Santo, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja trabalhando no nosso favor, fazendo o que nós não podemos fazer, resolvendo o que nós não podemos resolver, controlando o que nós não podemos controlar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Traz aquelas pessoas, Pai, que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, e que todos nessa noite sejam abençoados. Espírito Santo, faz essa transmissão, Senhor, chegar para aquela pessoa que está sofrendo, que está gemendo, que está amargurada, que está desesperada. Faz, meu Deus, essa transmissão chegar para aquela pessoa, meu Deus, que pensa que para ela não tem mais saída, não tem mais solução. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Ore assim comigo, se você puder, meu Deus. Ore com a sua fé, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, os meus projetos nas tuas mãos. Senhor, Senhor Jesus, me ajuda nessa noite. Me abençoa nessa noite. Trabalha na minha vida, Pai. Opera um milagre. É o que eu te peço. E desde já eu te agradeço. Na certeza da minha bênção. Na certeza da minha vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção desta noite, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, igreja. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Que Deus cubra a tua vida nessa noite com toda sorte de bênçãos. E eu tenho certeza que essa noite, que agora mesmo Deus está te visitando. O próprio Deus, ele disse assim, dona Isabel: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Nesse momento agora, nós estamos na presença de Deus reunidos. Ele está no nosso meio. Você está na presença dele. E você pode ter certeza que esses momentos que nós iremos passar aqui na presença de Deus, orando, ouvindo a palavra, louvando, adorando, ele já está trabalhando no teu favor. Acalma o teu coração. Calma o teu coração. Confia nele. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele vai fazer o que tu não pôde fazer. Essa é a promessa de Deus. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé. Depois nós vamos fazer a oração forte, em nome de Jesus Cristo, e pedir a Deus
que todas as amarras, todas as travas que estiverem na sua vida financeira, estiver amarrando. Bispo, eu sinto que a minha vida financeira é amarrada, porque eu luto muito, mas eu não consigo ir para frente. Bispo, eu sinto que tem algo que prende, que todas as vezes, quando tem algo grande para acontecer na minha vida financeira, sempre acontece uma coisa e dá tudo errado. Eu vou orar em nome de Jesus para que essas travas espirituais, essas amarras sejam quebradas. E depois nós vamos pedir a bênção de Deus, para Ele abrir as portas, para Ele colocar a mão no teu trabalho, para Ele colocar a mão na tua vida profissional, para Ele colocar a mão nos teus projetos. Quanta gente tem projetos maravilhosos. Puxa vida, a hora que eu começar a fazer isso daqui, eu vou para uma outra situação financeira, mas ela nunca consegue começar o projeto. Ela nunca consegue colocar aquilo em prática. Sempre tem alguma coisa, sempre acontece alguma coisa que amarra. Essas amarras vão ser quebradas. E Deus vai te abençoar nessa noite. Coloca isso dentro do teu coração. Deus vai me abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2 e o versículo 24. Vou tomar, tá um calor, mas tem que tomar um chá, que a minha garganta hoje tá uma beleza. Tá muito quente. Tomando chá fica pior, né? Mas vai ver se melhora aqui a garganta. Eclesiastes, capítulo 2, no versículo 24. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, abra, por favor, aí em Eclesiastes 2, 24. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Eu quero entregar essa palavra e depois nós vamos fazer a oração forte para quebrar as amarras da vida financeira e para Deus te abençoar, para Deus abrir as portas, para Deus abrir os caminhos e dar vitória. 2, 24. O texto sagrado vai dizer assim: ó, nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze do seu trabalho. Nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aqui o pregador está falando de prosperidade, do seu trabalho ser abençoado, de você sentir alegria pelo seu trabalho, de você a cada dia ter motivação para ir trabalhar. Ele está falando dessa bênção. O trabalho abençoado, a bênção da prosperidade, de tal maneira que o trabalho para você, ainda que cansativo, não seja um peso. Que você tenha prazer no seu trabalho. Você sabe que muitas pessoas, o trabalho, além de cansativo, é pesado para ela. É pesado no sentido dela não ter motivação. E não é que a pessoa é preguiçosa, não. Porque, gente, pensa aqui comigo. Você que está aqui e você é de luta, você é de guerra, você é de trabalho, você não é aquela pessoa preguiçosa, porque tem pessoa que não gosta de trabalho. Eu não estou falando para essa pessoa. Tem pessoa que é preguiçosa. Ela quer emprego, ela não quer trabalho. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que ela sabe que para ela crescer, ela vai ter que lutar. Para ela
prosperar, ela depende de que o trabalho dela dê certo, de que o trabalho dela seja positivo. É desse tipo de pessoa que eu estou falando. Quando a pessoa ela trabalha e ela vê resultados no seu trabalho, ela vê crescimento, ela vê avanço, ela vê progresso. O dia pode ter sido muito cansativo hoje, mas no final do dia ela diz assim, graças a Deus, porque tudo deu o quê? Deu certo. Porque ela conseguiu, no dia de hoje, andar para frente. Porque ela conseguiu, no dia de hoje, ver resultados favoráveis. O que acontece com essa pessoa? Amanhã, ela vai acordar mais motivada. Sim ou não? Amanhã, ela vai acordar com mais vontade. Amanhã, ela vai acordar com mais força para ir trabalhar. Por quê? Porque ela está vendo o trabalho dela fazer o quê? Andar para onde? Andar para frente. Ela está vendo as coisas darem certo. Eu pergunto, quando você vê o progresso do teu trabalho, isso não te motiva? Sim ou não? Isso não te dá mais força para você lutar? Dá ou não dá? Seja sincero comigo. Com certeza que sim. Mas agora, vamos falar o contrário. Pessoa trabalha, 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 trabalha e as coisas vão para trás. Pessoa luta, 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 luta e nada dá certo. O dia de hoje ela se matou de trabalhar e tudo dando errado. E tudo amarrando. E tudo indo para trás. A médio e longo prazo, aquele trabalho para aquela pessoa começa a ficar pesado. Ela já não tem mais motivação. Ela vai, ela precisa. Ela vai, porque ela sabe que se ela não for, ela não come. Mas ela já não tem mais aquele ímpeto. Por quê? Porque ela está vendo que ela está colocando uma força muito grande e não está vendo nenhum resultado, ou de repente está vendo um resultado muito pequeno. Aqui o pregador está dizendo que Deus vai abençoar você de tal maneira que você vai ter prazer no teu trabalho. E quando é que se tem o prazer no trabalho? Quando você vê as coisas dando o quê? Dando certo. Quando você vê as coisas andando para frente. Quando você vê que você está trabalhando e está chegando à prosperidade, você está se levantando financeiramente, você está crescendo financeiramente, você está conseguindo arrumar a sua vida. É isso que a palavra está dizendo. Nada há melhor para o homem que comer e beber e fazer com que a sua alma goze, tenha alegria do bem do seu trabalho. Promessa de prosperidade. Você vê que isso aqui é prosperidade, gente. Existe uma diferença entre ganhar dinheiro e ser próspero. Tem gente que até ganha dinheiro, mas não é próspero. Porque a prosperidade, ela vem com alegria, ela vem com saúde, ela vem com satisfação. Sabe aquele ditado que diz assim, puxa vida, o fulano é tão pobre que a única coisa que sobrou para ele foi dinheiro. Só tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer. Isso não é prosperidade, isso é dinheiro. A promessa de Deus é a promessa que você vai prosperar. Você está entendendo, sim ou não?
que você vai trabalhar, que você vai lutar, Deus vai abençoar, as coisas vão dar certo a ponto de você trabalhar muito, mas cada dia você ter mais motivação para trabalhar. Isso é a bênção da prosperidade. Agora, a prosperidade vem da mão de quem? De Deus. Está escrito aqui. No entanto, vi também que isto o quê? O teu trabalho abençoado, a prosperidade, vem da mão de Deus. Agora, para que a mão de Deus abençoe o meu trabalho, para que a mão de Deus abençoe a minha vida financeira, eu preciso crer na promessa de Deus. Eu preciso crer na promessa de Deus. Dona Sandra botou a mensagem aqui. Ô, Dona Sandra, deve estar falando de outro canal. Isso aqui não é o bispo, não, que é o Bispo Marcos, tá bom? Oh, meu pai do céu. Deve estar confundindo aí com outra. Em nome de Jesus. Para que a bênção da prosperidade ela venha para a tua vida, você precisa crer na promessa. E essa crença na promessa, essa confiança na promessa, essa fé na promessa, ela não pode ser teórica. Ah, eu creio, eu confio. Não, isso não funciona. Quando a gente vê na Bíblia homens que foram abençoados por Deus com bênção de prosperidade, antes de chegar à prosperidade, chegou a promessa. Porque eles creram na promessa, eles receberam o quê? A prosperidade. Escuta isso que eu estou falando para você. Os homens de Deus que prosperaram na Bíblia, antes de chegar a prosperidade para eles, primeiro eles receberam a promessa. E porque eles creram na promessa, chegou a bênção da prosperidade. O que eu quero dizer com isso? Eu posso receber a promessa, mas se eu não crer na promessa, não vai chegar a bênção. Por exemplo, a Bíblia fala de Abraão. Abraão foi muito abençoado. Abraão prosperou, prosperou e prosperou muito. Mas antes da bênção chegar, chegou primeiro a promessa. Abraão estava triste, estava preocupado, por quê? Porque ele não tinha um herdeiro. O herdeiro de Abraão era o filho da escrava. Abraão já era de idade avançada. E se não bastasse isso, Sara era o quê? Era estéril. Tu imagina. Vamos juntar essas duas coisas aqui. Ó. Abraão, já avançado de idade, velho. E a mulher estéril. Abraão ter um filho com Sara era humanamente falando uma coisa o quê? Impossível. Mas o nosso Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Ele vai trazer para você, Jair, a promessa.
Ele não vai trazer a bênção, não. Ele vai trazer a promessa. Tá aqui, Jair, olha, eu quero fazer isso, e isso, e isso na tua vida. Agora, a fé é sua. É você que vai decidir se você vai crer na promessa ou não. Deus falou para Abraão, Abraão, o teu herdeiro não vai ser o filho da escrava. Mas, Senhor, eu já estou com a idade avançada e Sara é estéril. Aí Deus falou assim, olha, sai da tenda, vem para fora. Às vezes, para Deus mostrar a grandeza dele para você, tem hora que você tem que sair do meio que você está. Que de repente o meio que você está são pessoas que não creem. Sabe aquele ditado que diz que nós somos resultado das 5 pessoas que a gente convive? Se você convive só com pessoa negativa, você também vai ser negativo. Se você convive em um ambiente onde as pessoas elas têm um pensamento pequeno, você sabe que tem gente que ela não crê que vai prosperar. Tem gente que o pensamento dela é assim, não, isso não é para mim. Quem sou eu? Ah, não. Pau que nasce torto, morre torto. É o pensamento. Tem hora que você tem que sair desse meio, porque senão você vai ficar pensando igual a eles. Senão você vai ficar com o mesmo pensamento. Tem que aceitar a miséria, tem que aceitar a minha vida fracassada. Eu sou pobre. Pobre é o diabo, rapaz. Você é filho do rei. Amém? Deus falou assim, vó Lisinete, tá calor aí, vó, liga o ventilador aí, vó, liga aí. Liga o ventilador que tô vendo que a senhora tá no calor aí. Deus falou assim, Abraão, vem para fora. Sai daí, Abraão. Olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Dá para contar as estrelas? Não dá. Você, é assim que eu vou te abençoar. Te abençoarei como as estrelas do céu. Te multiplicarei mais que os grãos de areia da praia do mar. Abraão recebeu a promessa. Agora era Abraão que decidia. Eu creio ou eu não creio? A Bíblia diz que Abraão creu. Lá em Hebreus vai dizer, Francisco, que Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra a velhice, contra a mulher ser estéril. Ele creu na promessa de Deus. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Antes da prosperidade, Deus entrega para mim a promessa. E essa promessa vai vir com luta, essa promessa vai vir com atitude, essa promessa vai vir com esforço. Mas se eu creio na promessa, eu vou lutar, eu vou me esforçar, e Deus, que é fiel, vai cumprir a promessa. O pregador está dizendo, a prosperidade vem da mão de quem? De Deus. A prosperidade veio para Abraão, porque ele creu. Aí depois veio Isaac, filho de Abraão. E diz a Bíblia que ele prosperou muito. Mas antes da prosperidade, ele recebeu a promessa. Ele ia descer para o Egito, e Deus disse assim, ó, fica aqui na terra. Mas, Senhor, terra é seca. Ninguém consegue nada nesse lugar, ninguém prospera. Tem crise. Não tem como. Isaac habita na terra,
porque eu vou te abençoar, como eu fui com teu pai Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te prosperar, eu vou te dar vitória, e etc, e etc, e etc. Ele recebeu a promessa. E a Bíblia diz que ele creu na promessa. Ele semeou na terra seca. Ele semeou na terra seca e a Bíblia diz que ele prosperou muitíssimo na terra seca. Porque Deus não depende de condição para te abençoar, Deus depende da tua fé. Jesus disse assim, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Pronto, acabou. Deus não vai te abençoar porque tu está precisando. Deus não vai te prosperar porque você está na miséria. Ele vai te prosperar se você tiver confiança na promessa dele. Isaac prosperou. A palavra está dizendo que a prosperidade vem da mão de Deus. Aí depois veio o filho de Isaac, Jacó. Abraão prosperou porque creu na promessa. Isaac prosperou não foi porque herdou, não. Porque ele creu na promessa. E agora vem o filho de Isaac, o neto de Abraão, Jacó. Diz a Bíblia que ele estava no meio do deserto. Deserto tem o quê? Tem nada. Talvez financeiramente falando, hoje você olha para a tua vida e é um deserto, não tem nada. Só tem miséria, dívida, vergonha, humilhação. Jacó estava no deserto. A Bíblia diz que o travesseiro de Jacó era o quê? Pena de ganso. Não era isso? Não era não? Não. Era uma pedra. Tu tem travesseiro? Quem tem travesseiro aqui em casa? Me diz aí, gente. Hã? Quem tem travesseiro? Tem travesseiro? Tu tá melhor que Jacó, então. Hein? Hã? Neuza tem travesseiro, Jaqueline, Dona Ana tem travesseiro. Hã? Lindoeste tem travesseiro. Quem mais aí? Dona Maria Oliveira tem travesseiro também. Hã? Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui. Se tem travesseiro. Hã? Responde aí no comentário. Quem tem travesseiro? Hã? Responde aí no YouTube. Aqui o pessoal na vídeo. Márcia também está dizendo que tem travesseiro. Escreve aí no YouTube. O pessoal que está pelo YouTube. Tem travesseiro? Naí tem, pronto, olha só. Dona Sandra também tem travesseiro? Ô, glória a Deus. Deixa eu ver se mais alguém. Só 2 pessoas têm travesseiro no YouTube. Ah, não, agora é 3. Marinalva também tem travesseiro. Você que tem um travesseiro, tu está melhor que Jacó. A Bíblia diz que o travesseiro de Jacó era o quê? Uma pedra. Jacó lá no meio do deserto. Adriano também tem travesseiro. O Sandro também tem travesseiro, Sandro? Hã? Jacó lá no deserto, cabeça na pedra. Ele recebeu a promessa, uma visão. Deus falou com Jacó. Maria Ferreira também tem, né? Tá bom então, tá bom, gente. Deus deu uma visão para Jacó. E a visão era uma escada que ia da terra até o céu. Os anjos subiam e desciam. Era Deus falando com Jacó. Jacó, eu vou te tirar desse deserto, você vai subir. Usa a tua fé. O clamor vai chegar, a resposta vai descer para você. Hã? Jacó recebeu a promessa. Diz a Bíblia que Jacó acordou assustado. E ele disse assim, esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. A Bíblia diz que ele pegou o azeite e derramou, pegou uma pedra, fez o altar, derramou no altar. E fez um voto com Deus. Meu pai, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me der vitória, de maneira que eu volte em paz para minha casa, de tudo eu vou ser dizimista.
Aí você vê a história de Jacó. Jacó foi trabalhar para Labão, seu sogro, foi enganado. Você planta, você colhe. Ele enganou o irmão Labão, ou ele enganou o seu irmão, Esaú, e ele foi trabalhar e o seu sogro enganou. Não engana ninguém, gente, que você planta, que você colhe. Plantar é opção, semear, colher é obrigação. O que eu plantar, eu vou colher. Se você faz maldade com alguém, tu vai colher essa maldade. Se você engana alguém, você pode ter certeza que você vai colher. Você está entendendo, sim ou não? Foi o que aconteceu com Jacó. Ele enganou, agora ele foi enganado. Mas ele creu na promessa. E diz a Bíblia que Jacó prosperou tanto que ele ficou mais rico do que o patrão dele. A ponto do patrão dele falar assim, vai embora. Porque daqui a pouco eu vou estar trabalhando para você. Mas a bênção chegou porque ele creu na promessa. Se você quer a bênção da prosperidade, você precisa crer na promessa. Você precisa crer na palavra. E essa crença não pode ser teórica. Fé teórica, resultado também teórico. A fé prática, o resultado também na tua vida vai ser prático. Foi para Abraão, foi para Isaac e foi para Jacó. Deus abençoou tanto a Jacó, dona Maria Oliveira, que até o nome dele mudou. Até o nome dele mudou. De Jacó, ele passou a se chamar Israel. Ou seja, quando eu creio na promessa, Deus muda a situação. Se você crê na promessa, eu não estou falando de mágica não, tá? Tem muita gente que está correndo, tá achando que Deus é o Mr. M, é o mágico. Deus não é o mágico. Eu estou falando de você se apegar com Deus e confiar na palavra dele e perseverar. Se você confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus e perseverar, aquele que te prometeu é fiel. Aquele que te prometeu não é homem. O homem fala uma coisa agora e daqui a pouco você cobra e ele vai dizer que não falou o quê? Ah, eu não disse nada, não falei nada disso. Deus não é homem. A Bíblia diz, Deus não é homem para mentir. Nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Abraão recebeu a promessa, creu e Deus cumpriu a promessa. Isaac recebeu a promessa, creu na promessa e Deus cumpriu a promessa. Jacó recebeu a promessa, creu na promessa e Deus cumpriu a promessa. Você está recebendo a promessa de prosperidade. O teu trabalho dá certo, você ter prazer no teu trabalho. O teu trabalho poder fazer com que você tenha o melhor. Você está recebendo a promessa. Se você crê na promessa, como Deus cumpriu para Abraão, como Deus cumpriu para Isaac, como Deus cumpriu para Israel, para Jacó que se tornou Israel, ele vai cumprir na tua vida. Amém? Não importa a tua condição. Não importa a tua condição. Abraão não tinha condição. Velho e Sara estéril. Deus não depende da tua condição. Deus depende da tua fé. Então creia. Creia na promessa. Persevera na promessa. E Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Amém? Você crê nessa palavra?
Você crê que Deus é poderoso para cumprir a promessa na tua vida? Bispo, eu creio. Então toma posse dessa palavra no teu coração. Declara no teu coração, eu creio na promessa. Declara no teu coração a promessa de prosperidade vai se cumprir na minha vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer a oração pelo teu trabalho. Nós vamos fazer agora a oração pela tua vida financeira. Eu vou orar forte em nome de Jesus. E tudo que está amarrando, toda trava, todo bloqueio, tudo que é espiritual, se estiver segurando, vai cair por terra. E a bênção da prosperidade vai chegar. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai falar com quem você tem que falar. Você vai fazer o teu trabalho. Você vai fazer a tua parte. Deus vai fazer a parte dele e vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Quem tem aí o óleo, quem tem o azeite, apresenta para Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, Pai, o azeite, o óleo que o teu povo levanta em oração em casa. Senhor Jesus, consagra esse óleo, consagra esse azeite, Pai. E quando eu ungir o alto da cabeça dessa pessoa, eu peço, Pai, em nome de Jesus, coloca a mão do Senhor, Pai, na vida financeira dela. Coloca a mão do Senhor na vida profissional, nos projetos, no trabalho dela, nos caminhos dela. E se tem, meu Deus, algum mal amarrando, fechando portas, fechando caminhos, fazendo as coisas darem errado, que toda a corrente do inimigo seja despedaçada nessa noite, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abrir os caminhos. É o que eu te peço em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Eu vou ungir pela fé o alto da sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé. Eu unjo agora o alto da tua cabeça, com a bênção da prosperidade, com a bênção do crescimento financeiro, com a bênção das portas abertas, em nome de Jesus. Coloca o azeite no alto da tua cabeça, recebe essa bênção, a mão de Deus toca na tua vida financeira, em nome de Jesus. Eu vou ungir a palma das suas mãos, para que nessa semana, tudo o que você fizer, seja em casa, seja fora, trabalho, seja abençoado por Deus, prospere, dê certo, em nome de Jesus. Pai, eu unjo as mãos desta pessoa com a unção da provisão, da prosperidade e da multiplicação. Recebe o óleo da prosperidade nas tuas mãos. Passa as mãos assim, uma na outra. Aonde você colocar as mãos, vai dar certo. Aquilo que você fizer nessa semana, vai dar certo em nome de Jesus. Se você tem aí com você, se você tem aí carteira de trabalho sua, do seu familiar, unge aí no nome de Jesus. Carteira de trabalho, currículo. Se você tem aí papéis de dívida, papéis de compra, papéis de causa na justiça, o que representa a tua vida financeira, faz a unção. Faz a unção agora. Porque eu vou orar forte em nome de Jesus. Eu vou orar forte em nome de Jesus. Amém? Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Eu vou estender a minha mão e pela minha fé, eu vou estar estendendo a minha mão para a tua vida aí na tua casa onde você está. Eu vou estender a minha mão e pela fé, a mão de Deus vai tocar na tua vida financeira. Vai tocar no teu trabalho.
vai tocar na causa na justiça, vai tocar nos teus caminhos, e todas as amarras, toda a inveja, todo olho grande, tudo que estiver amarrando a tua vida financeira vai sair agora em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus e meu Rei. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer todas as obras do diabo, para desfazer todas as obras do inimigo. Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu estendo agora a minha mão, Senhor, e pela minha fé, Pai, eu estendo a minha mão para a vida, sobre a vida de cada pessoa que está pedindo prosperidade comigo aqui nessa noite. Eu estendo a minha mão, Pai, sobre a vida desta serva do Senhor, sobre a vida deste servo do Senhor, sobre a vida desse homem, dessa mulher. Oh, meu Deus, eu estendo a minha mão, Pai, e eu peço em nome de Jesus, entra agora, Senhor. Entra agora com teu poder, Espírito Santo, na vida financeira desta pessoa. Entra com teu poder agora, meu Pai, na vida profissional, nos projetos, nos caminhos desta pessoa, Pai. E toda amarra, toda trava, toda corrente do inimigo, meu Deus, que vem amarrando a vida financeira desta pessoa, que vem amarrando o trabalho dela, que vem amarrando o projeto dela, meu Pai, comece a cair por terra agora, comece a ser quebrado agora, espírito maligno na vida financeira desta pessoa, espírito maligno de desemprego, espírito maligno de portas fechadas, espírito maligno de caminhos fechados. Há muito tempo essa pessoa, ela está enviando currículos, ela está indo a entrevistas, meu Pai, quando ela chega na entrevista, quando ela entrega o currículo, meu Pai, todo mundo gosta dela, todo mundo gosta, meu Pai, da formação profissional, da capacitação profissional dela, e diz para ela, olha, essa vaga já é tua, você vai ser chamada, você vai conseguir, já é sua, mas sempre, meu Pai, sempre tem alguma coisa, sempre tem um gargalo, sempre tem uma situação, meu Pai, que dá errado, e o tempo está passando, os dias estão passando, os meses estão passando. Para muitas pessoas aqui, meu Pai, já se vão anos de desemprego e está tudo trancado, está tudo fechado, está tudo amarrado. Oh, meu Deus, entra, Senhor, entra com teu poder agora nos caminhos dessa mulher, entra com teu poder agora, Pai, nos caminhos deste homem, e toda amarração, meu Pai, toda corrente, toda amarra, toda trava, toda porta fechada, toda força maligna, comece a sair agora do trabalho dessa pessoa, essa pessoa, meu Pai, vítima da inveja no local de trabalho, meu Pai, ela foi prometida, prometeram para ela, o patrão prometeu para ela uma promoção, um aumento de salário, e ela comentou, meu Pai, sem querer, ela na alegria, ela comentou, meu Pai, com outra pessoa lá do trabalho dela, ela falou que ia receber o aumento, ela falou que ia conseguir um cargo melhor, um cargo de chefia, uma posição de chefia, e, meu Pai, de repente o patrão virou contra ela, de repente as coisas se viraram contra ela, e o trabalho dela amarrou, e ela está a ponto de perder, o trabalho. Meu Pai, não permita, mas entra, Senhor, entra com providência aí no trabalho dela, e todo mal, todo espírito da inveja, todo espírito da amarração, todo espírito do olho gordo, todo espírito do olho grande,
cai por terra agora, sai em nome do Senhor Jesus, sai aí do comércio dessa pessoa, sai aí da loja dela, sai aí da oficina, do salão de cabeleireiro, sai aí da mercadoria dela, do quiosque dela, do posto de venda. Meu Pai, ela estava indo muito bem, meu Pai, aí na loja dela, aí no negócio dela, e desde o dia, meu Pai, desde o dia em que ela encontrou, meu Pai, uma terra estranha jogada na porta aí da loja, aí na porta do comércio, desde o dia que ela encontrou, meu Pai, uma cruz riscada na porta do negócio dela, os clientes foram embora, meu Pai, os clientes foram embora, não entra mais ninguém, meu Pai, e quando ela vende, ela não recebe. Oh, poderoso Deus, entra com poder, meu Pai, entra com poder aí, meu Pai, nessa loja, entra com teu poder aí nessa mercadoria, entra com teu poder, meu Pai, nessa ferramenta de trabalho, entra com teu poder nas mãos desta pessoa, Espírito Santo, e toda amarração, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, todo mal espiritual que está amarrando esse comércio, que está amarrando essas vendas, que está amarrando o trabalho dela, vai saindo em nome de Jesus, meu Deus, entra com teu poder nos pensamentos, meu Pai, tira o pensamento pequeno, tira o pensamento de derrota, tira o pensamento de dúvida, tira o pensamento de medo, meu Pai. Satanás meu Deus, tem bloqueado essa pessoa, tem estacionado, tem paralisado essa pessoa com pensamento pequeno. Ela nunca vai prosperar porque na família dela ninguém prospera. Ela nunca vai sair dessa miséria porque quem nasce pobre morre pobre. Meu Deus, entra na mente dela, entra no coração dela, e todo pensamento de derrota, todo pensamento de dúvida, todo pensamento de medo, todo pensamento de desistência, eu amarro agora, eu repreendo agora dos pensamentos, do coração, do corpo dela, do trabalho dela, do comércio dela, dos caminhos dela, toda bruxaria, toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, todo mal espiritual, vai saindo agora, vai batendo em retirada agora, vai abandonando a vida financeira dela, a vida profissional dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, espírito da escassez, espírito da miséria, espírito da amarração, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia! Saia! Das mãos dela, dos pés dela, dos caminhos dela, da despensa, da mesa, da geladeira dela, sai! Da empresa, do trabalho, dos caminhos, dos projetos, do dinheiro, todo espírito de derrota, sai, 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 em nome de Jesus Cristo, e não volte mais, e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, pela minha fé, Senhor, todas as travas, todas as amarras, tudo aquilo que estava prendendo, meu Deus, a vida financeira dessa pessoa, foi quebrado. Todo pensamento de derrota foi quebrado. Todo espírito do desânimo foi repreendido, foi amarrado, foi expulso, foi para o inferno em nome de Jesus. Pai, meu Pai, abençoa a vida financeira do teu povo. Abençoa, meu Deus. Abre a porta de emprego, de trabalho, Senhor. E não vai ser qualquer porta, não. Vai ser muito melhor do que essa pessoa está esperando, meu Pai. Abre a porta.
Meu Deus, abençoa o trabalho dessa pessoa, meu Deus. Abençoa o trabalho dessa pessoa, meu Pai. Que assim, meu Deus, assim, meu Pai, como Potifar achou graça em José, assim, meu Pai, como o Faraó se agradou de José, e José prosperou, meu Pai. De escravo veio a ser o governador do Egito. De cauda o Senhor o fez cabeça. Abençoa, meu Pai, que essa mulher, que esse homem ache graça diante do patrão e que ela prospere aí no trabalho dela. Senhor, coloca a tua mão, meu Pai, na empresa, no comércio, nos negócios, nas vendas desta pessoa. Pai, faz com que num só dia, meu Pai, ela tenha vendas de um mês inteiro. Meu Deus, faz chegar a bênção das boas notícias. Faz chegar a bênção para a vida do teu povo. Faz a tua oração. Faz a tua oração aí na tua casa. Conversa com Deus. Fala com Deus agora. Agora você faz o teu pedido. Agora você faz a tua oração. Agora você conversa com Deus. Ele ouve a tua voz. Ele ouve o teu pedido. Ele ouve o teu clamor. Meu Pai, o Senhor disse que tudo aquilo que eu pedi na oração, crendo eu vou receber. Atende, Senhor. Atende, meu Pai, a oração do teu povo. Fala com Deus agora. Faz o teu pedido a Ele agora. Faz o teu pedido. Pede a Deus agora a bênção que você precisa. Você que está desempregada, que está desempregado, pede para Ele abrir a porta. E fala com Ele, Pai, abre a porta dessa maneira e dessa maneira. Senhor, abre a porta, meu Pai, lá naquela empresa, lá naquela firma, Senhor. Você que está trabalhando, pede a Ele para abençoar o teu trabalho. Pede a Ele para abençoar as tuas vendas. Fala para Ele, meu Pai, eu quero vender X. Eu quero vender Y. Meu Pai, eu quero fechar um negócio, meu Pai, com aquele cliente grande. Fala com Deus. Pede para Ele colocar a mão aí na tua causa, na justiça, no teu benefício que está travado. Faz a tua oração, Pai, Deus e Rei. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo. Conversa com Deus agora. Eu vou deixar você orar. Eu vou deixar você fazer a sua oração. Meu Deus, para abençoar, o Senhor me levantou. Assim, meu Deus, como eu estendi a minha mão para repreender, meu Pai, o mal, eu estendo a minha mão para profetizar. Eu estendo a minha mão, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção da prosperidade na tua vida, a bênção das portas abertas na tua vida, a bênção do crescimento financeiro na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, vai dar certo. Não desiste, vai dar certo. Eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo os teus projetos.
Eu abençoo a tua vida financeira. Se você crê, recebe. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse. Se você crê, recebe a bênção. A bênção para o teu trabalho, a bênção aí para dentro da tua casa. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Não vai, não vai, não vai. Recebe a bênção da prosperidade, a bênção da provisão, a bênção da multiplicação. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Espírito Santo. Eu te exalto, meu Deus. E eu te agradeço, Senhor. Porque pelos olhos da fé, eu vejo a bênção, meu Pai, entrando pelas portas dessa casa e tocando nessa serva do Senhor. Eu vejo a bênção do Senhor entrando e tocando nesse homem de Deus, nesse servo. Vai fluir. Vai dar certo. Aleluia. Louvado, glorificado. Bendito seja o teu nome. Se você crê, recebe. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse da tua bênção. Se você crê, toma posse do teu milagre, da tua vitória. Em nome de Jesus. E os mandamentos seus, obedecer. O Senhor Deus te exaltará. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção levante a sua mão direita e toma posse, declarando: bendito serei. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra. Seja abençoado. Bendito serei. Seja abençoado. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Eu não correrei atrás de É a bênção que vai correr atrás de você. A bênção vai te alcançar. Sei que elas vão me alcançar. Aonde você pisar vai ser abençoado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. A sua bênção chegará. Coloca a mão em cima da tua cabeça e te abençoa. Te abençoa. Põe a mão em cima da tua cabeça e declara: bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Seja abençoada, seja abençoado. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz.
Bendito Seja abençoada. na terra. Seja abençoado. Bendito serei. Em nome de Jesus. Quando eu profetizar, Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei por onde eu passar. Por onde eu passar. Onde eu tocar. Onde eu tocar. Abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Recebe a tua bênção. Aonde você colocar as tuas mãos vai dar certo. Porque Deus te abençoa. Aonde você pisar os teus pés, Deus vai estar na tua frente, entregando vitória. Abrindo as portas, abrindo os caminhos. Seja abençoada. Seja abençoado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada ao nome glorioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, aonde você colocar as tuas mãos, vai estar abençoado. Quem trabalha fora, quando você for lá para o teu trabalho, começar a trabalhar, vai ser abençoado. Quem trabalha em casa, você já viu que às vezes o trabalho de casa fica amarrado? Não rende? Hã? Das 5 da tarde, tu não forrou a cama da manhã ainda? Oh, meu Deus do céu. O trabalho da tua casa vai ser abençoado, para a glória de Deus. Onde você colocar os teus pés. Você foi lá no advogado, você pisou lá, Deus está na tua frente. Pode ficar em paz, Deus está na tua frente. É bênção, é vitória, é a promessa de Deus. E quem crê na promessa é abençoado. Quem crê, recebe. Quem crê, toma posse da tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. Não desista. Não desista da tua vitória. Tem um ditado asiático que diz assim: você só perde quando você desiste. Enquanto tu não desistir, tu não perdeu. Não desiste de lutar pela tua vitória. E luta crendo na promessa, dando ouvidos à promessa, obedecendo à promessa, porque aquele que te prometeu é poderoso e é fiel, e ele vai cumprir na tua vida. Amém? Você crê? Então recebe a tua bênção aí no nome de Jesus. Já vou fazer a oração final. Termina o culto e você vai descansar. Eu sei que tem gente que amanhã, bicho, amanhã eu não vou nem trabalhar, bicho, vai trabalhar. Você está com a bênção agora, vai semear, vai lançar semente. Porque para colher você tem que fazer o quê? Tem que plantar. Dá para colher sem plantar? O único que quer colher sem plantar é ladrão. Ele não planta nada e ele quer colher. Planta semente, lança semente, crendo na promessa, e vai dar muito fruto na tua vida. Amém? Eu quero orar agora, quero fazer a oração para você que está aqui e você é um dizimista da obra. Eu quero orar e pedir a Deus a bênção para a tua vida. E quero orar por você que está aqui nessa noite e você diz assim: bispo, eu quero prosperar. Se eu quero a bênção de Deus para minha vida financeira, eu tenho que ser fiel no meu dízimo.
Como é que pode? Eu estou pedindo a Deus que Ele abençoe meu trabalho, que Ele abençoe o meu dinheiro, que eu prospere, mas eu não sou fiel no meu dízimo. O texto vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o texto diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Ô bispo, você quer dizer então que se eu não devolvo o dízimo, Deus vai me amaldiçoar? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo para você que se você não é fiel a Deus no dízimo, vão vir as maldições financeiras e Deus por você não vai poder fazer nada. Porque a promessa é para aquele que é fiel. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar sobre a tua vida financeira bênção sem medida, prosperidade. E diz mais ainda, porque você está sendo fiel, eu vou repreender o devorador. Quando a pessoa ela traz na vida financeira o espírito devorador, por mais que ela trabalhe, ela não prospera. Por mais que ela ganhe dinheiro, dinheiro até chega na mão dela, e ela não consegue fazer nada. O dinheiro chega na mão dela e o dinheiro vai só para problema, só para prejuízo. É a geladeira que quebra, é a televisão que quebra, é o carro que quebra, é a moto que quebra, é doença, é isso, é aquilo. É sempre um rombo. A promessa de Deus na tua fidelidade é de repreender o devorador. O dízimo é um princípio bíblico. Quando você devolve o seu dízimo, e você não deve devolver o dízimo apenas para cumprir regra. Você deve devolver o seu dízimo porque você reconhece que na tua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. O dízimo é isso, é você reconhecer, graças a Deus. Deus abençoou e o dinheiro chegou na minha mão. Deus me abençoou e eu fiz esse negócio. Deus abençoou e eu recebi esse dinheiro. Deus me abençoou e o meu trabalho prosperou. O dízimo é reconhecer que tudo vem da mão de Deus. Se você quer prosperar, comece a ser fiel no dízimo. Deus ele é tão maravilhoso que ele diz assim, olha, faz uma prova comigo. Começa a devolver o dízimo e você vai ver se eu não vou te abençoar. Quanto que é o dízimo? 10% de tudo aquilo que Deus te der. De tudo aquilo que Deus fizer chegar na tua mão, seja muito, seja pouco. Primeira coisa, você vai separar o dízimo e você vai devolver o dízimo. Você recebeu R$100, quanto que é o dízimo? R$10. Meu pai está aqui, a minha fidelidade. Você recebeu R$1.000, quanto que é o dízimo? R$100. Meu pai está aqui, a minha fidelidade. Você recebeu R$10, quanto que é o dízimo? R$1. Ah, é muito pouco. Meu pai está aqui, a minha fidelidade. Você recebeu R$10.000, quanto que é o dízimo? R$1.000. Ah, é muito. Seja fiel. E você vai ver como ele vai te abençoar. Aquilo que você não estava fazendo com 100%, você vai começar a fazer com 90%. Porque esses 90 vão ter a bênção de Deus. Esses 90 não vai ter maldição. Esses 90 não vai ter devorador. É a palavra. Eu quero orar por você que já é dizimista. Se você está aqui e você crê, ninguém é obrigado.
Você dizimando, você não fazendo nada, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Mas é para abençoar a tua vida. Bispo, eu quero me tornar um dizimista a partir de hoje. Eu vou orar. E você, do outro lado, vai fazer o teu voto com Deus. E vai começar a ser fiel no dízimo. Bispo Marcos, e a oferta? A oferta você deve fazer segundo a sua fé. A oferta você faz o que Deus tocou no teu coração. Amém? O dízimo, 10%. A oferta é a sua fé. A Bíblia vai dizer em Provérbios 11, 24, a alma generosa vai prosperar, ou seja, é a pessoa que abençoa a obra, a pessoa que abençoa o reino de Deus e faz de todo o coração. Apresenta as tuas mãos para Deus. Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu oro, meu Deus, agora, eu peço a bênção para esse dizimista, para esse ofertante dessa obra, desse ministério. Eu peço a bênção, meu Pai, para esse novo dizimista, para esse novo ofertante. Essa pessoa, Pai, que nessa noite de segunda-feira ela ouviu a palavra da prosperidade e ela entendeu, meu Pai, que se ela quer a mão do Senhor, ela precisa dar ouvidos à promessa. E é a promessa do Senhor, meu Pai, na fidelidade no dízimo, nas ofertas, abençoar, prosperar. Pai, cumpre essa palavra na vida de cada pessoa que crê. Repreende, meu Pai, toda maldição financeira. Repreende, meu Deus, todo espírito devorador. Abre as janelas dos céus, Senhor. E abençoa o trabalho com bênção sem medida. Abençoa os negócios com bênção sem medida. Abençoa o dinheiro com bênçãos sem medida. Abençoe a vida desta pessoa com bênçãos sem medida, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Eu peço em nome de Jesus, e eu te agradeço, entregando a vida dos dizimistas e dos ofertantes nas mãos do Senhor. Estendo, Pai, a minha mão para a arca. Aqui na arca, Pai, estão os pedidos do teu povo. Estão os nomes, os comprovantes daqueles, meu Pai, que creem que o Senhor é o mesmo do passado. Que assim como o Senhor abençoou a Obed-Edom, quando a arca esteve na casa dele os 3 meses, e a tua palavra diz que o Senhor abençoou em tudo, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a vida do povo. Abençoa, meu Deus, com bênção de saúde, com bênção de paz e com bênção de prosperidade. Eu abençoo a vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. A bênção está sobre a tua vida financeira em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Se você nessa noite, você deseja fazer a sua oferta de fé pelo teu trabalho, pela tua vida financeira, a sua oferta de fé, ela abençoa a obra e ela abençoa a tua vida financeira. É semente. Bispo, eu quero fazer a minha oferta nessa noite. Deus colocou no meu coração para me ofertar, para me semear a minha oferta de fé. Você vai estar enviando nessa chave Pix. Bispo, eu quero já enviar o meu dízimo nessa noite. Eu estou aqui com o meu dízimo. Eu estou aqui com a minha fidelidade. Você vai enviar nessa chave Pix. Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a tua oferta de fé, você vai pegar o comprovante, você vai mandar. Nós vamos imprimir
Ainda faltam 2 dias para acabar o propósito da arca. Vamos colocar dentro da arca. E nós vamos estar orando e profetizando sobre a tua vida. Ô bispo, eu não tenho Pix. Eu quero fazer o meu dízimo, eu quero enviar a minha oferta, eu quero fazer um depósito. Você vai depositar nessa conta provisória do Banco Bradesco. Anota aí o Pix, anota aí a conta. Seja fiel no teu dízimo. Faça a sua oferta de fé. Semeie na obra. Quando você semeia na obra, quando você abençoa a obra, o reino te abençoa muito mais. Deus, ele faz chegar muito mais para você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Eu termino. E você vai abençoado, dormir tranquilo. O sono do justo. Essa semana é semana de bênçãos. Creia no teu coração. Essa semana é semana de bênçãos. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo. 6 da manhã eu vou estar orando. Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar amanhã junto comigo. Quarta-feira, dona Mara, o culto vai começar às 7 da noite. Quarta-feira, véspera da passagem do ano. Vó Lizinete, 7 da noite, somente pelo YouTube. Vai esquecer não, vó? Hã? Então tá bom. De 7 às 8 da noite. De 7 às 8 da noite, para a gente não quebrar a nossa campanha, a nossa corrente da quarta-feira. Quarta-feira é campanha de cura, oração de milagres e de causas impossíveis. Especialmente nessa quarta agora, 31 de dezembro, de 7 às 8 da noite. E depois, sexta-feira, 8 da noite, domingo, 8 da noite, depois volta ao normal. Amém? Tá combinado, sim ou não? Vamos agradecer a Deus? Quem aqui você acha que está abençoado? Levanta a mão para me ver. Xiii. Você acha? Eu não acho. Eu tenho certeza. Achar não é bíblico não, gente. Onde tu viu isso aí? Hã? Quem aqui acha que está abençoado? Ainda tem gente achando ainda. Oh, meu Deus do céu. Quem tem certeza? Bicho, eu tenho certeza da minha bênção. A Bíblia fala de certeza. Agora sim. Que história é essa? Ah, bicho, eu acho. Hã? Quem acha se perde. Ei, meu Deus do céu. No reino de Deus não tem acha. No reino de Deus tem fé. Eu tenho certeza, bispo, da minha bênção. Eu tenho certeza que você vai sair agora e vai sair abençoada, vai sair abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Eu termino. Você vai descansar na bênção em nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome e nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite de oração, por essa reunião de oração, de palavra. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos deu aqui nessa noite. Nós estamos abençoados. Obrigado, meu Deus, pelos milagres, pela manifestação do teu poder. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu povo comigo aqui em oração. Senhor, eles vão sair agora. Guarda a vida deles, Pai. Guarda a vida deles, guarda a casa deles, Pai. Meu Deus, aqueles que vão de viagem, guarda a vida deles na viagem, Pai. Aqueles que vão trabalhar, guarda a vida deles. Aqueles que vão se juntar, familiares, guarda a vida deles, Pai. Esses últimos dias, meu Pai, do ano de 25 seja abençoado. E que o mês, Pai, de janeiro, o primeiro mês do ano, que o ano que vai começar, Pai, seja de portas abertas,
seja de céus abertos sobre a vida do teu povo. É isso que eu te peço, Pai. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém. Diga, eu recebo a minha bênção. Eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está com você. Declare assim, eu estou abençoado, eu estou abençoada no nome de Jesus. Amém? Uma noite de sono abençoada para todos vocês, uma excelente semana. Amém? Quarta-feira, 7 da noite, vem orar. 7 às 8 a gente ora e depois você vai fazer o que você tem que fazer. Amém? Tá bom? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite.